TV Assembleia, a TV do nosso povo. Então, boa noite. Nós queremos iniciar a nossa audiência aqui com o nosso vereador Ronivaldo Maia, que apresentou na Câmara o pedido dessa audiência pública, essa nossa sessão. Eu queria também pedir para chamar para vir aqui, montar a nossa mesa, nosso companheiro, deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, o companheiro Carlos Felipe. Por favor. Queria pedir para compor a mesa conosco o nosso companheiro de bancada, deputado pelo Partido dos Trabalhadores, companheiro Moisés Braz. Queria pedir para compor a mesa, representando aqui a nossa deputada federal, Luiziane Lins, nosso companheiro deputado estadual nessa casa, companheiro Antônio Carlos. Queria pedir para compor a mesa, presidente do nosso partido no estado do Ceará, do Partido dos Trabalhadores, companheiro de Assis Diniz. Eu estou lendo a lista, né? Estou pedindo para também compor a mesa, representando a Central Única dos Trabalhadores, o companheiro Will Pereira. Queria chamar para compor a mesa, representando a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, companheira Ana Paula. Queria chamar para compor a mesa, representando a Marcha Mundial de Mulheres, a companheira Isabelle Azevedo. Queria ainda chamar para compor a mesa, representando o Movimento dos Trabalhadores Urbanos, Motu, companheira Cineide Almeida. Queria chamar para integrar a mesa, representando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, companheiro Marcelo Matos. Queria convidar para compor a mesa, representando a FETANCE, a companheira Carmen Silva. Queria chamar, representando o Levante Popular da Juventude, companheiro Lucas. Representando a Consulta Popular Nacional, companheiro de São Paulo, Ricardo Gebrim. E representando o movimento contra a ditadura dos anistiados, companheiro Mário, por favor, que é integrou o Conselho Nacional de Anistia. A gente queria pedir que todas as pessoas ficassem de pé, porque no dia da democracia do nosso país, de revolta contra qualquer ditadura, nós queremos, como aqueles brasileiros que não fogem à luta, cantar o nosso hino nacional. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos de
Nossas vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digo verde ouro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, em quem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podemos sentar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, as pessoas que estão nesse auditório, agradecer as pessoas que estão na mesa, dizer ao povo do Ceará que está a nos ver na TV ou nos escutando na Rádio FM Assembleia, que nós estamos fazendo aqui uma sessão na Assembleia Legislativa para manifestar a posição de várias entidades de que nós somos radicalmente contra qualquer movimento favorável a processos que negam a democracia no Brasil e queremos cada vez mais democracia em nosso país e na nossa sociedade. Então, nós vamos fazer aqui a ouvida de várias entidades e movimentos sociais e queríamos iniciar ouvindo o nosso companheiro Mário, que acompanhou de perto, até por integrar o Conselho, a Comissão Nacional de Anistia, e viu de perto, seja na sua história pessoal, seja vendo processos de várias pessoas e jovens desse país que sofreram a perseguição dura da ditadura militar, para que a gente possa ter a fala desse companheiro. Só antes de passar um pouco a fala ao companheiro Mário, eu queria registrar a presença da Michele Meira, que é coordenadora do setorial LGBT do PT do Ceará. Eu queria quebrar também o protocolo e pedir para vir à mesa, se puder arranjar uma cadeira, ao vereador Márcio Cruz, que está aqui presente. Por favor, venha à mesa, como autoridade da Câmara Municipal. Eu queria registrar a presença da companheira Gardênia e da companheira Ana Cristina, ambas diretoras do Sindiúte, importante sindicato da categoria dos professores da nossa cidade e do nosso estado. Eu queria aqui registrar a presença do representante do gabinete do deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Zé Ayrton, companheiro Nascimento. Agradecer a presença do deputado Zé Ayrton. Eu queria registrar a presença dos companheiros do Sindeletro, que estão na mobilização grande de sua campanha salarial, e a Coelce, infelizmente, agora não sentou à mesa para negociar. O companheiro Geraldo, que está aqui pelo sindicato. Eu queria registrar a presença da companheira Ana Barros, secretária de Mulheres do PT do Ceará. O companheiro Edvalso Braz, que é da Associação do Conjunto São Cristóvão, aqui da nossa cidade. Eu queria registrar com muito carinho o nosso companheiro Zé Maria, que é um ex-preso político, Zé Maria Tabosa, com um companheiro conhecido de todos nós, militante da esquerda e da democracia nesse estado do nosso país. Eu queria registrar ainda a presença da companheira Vera Level, que é secretária sindical do PT, o companheiro Paulo Assunção, que é vice-presidente do PT, assim como o companheiro Sula, que é do setorial de negros e negras do PT do Ceará. Eu queria registrar a presença da companheira Geise, da Juventude Enegrecer, companheira Aline Level, da Juventude do PT, e o companheiro Rubinho, que é do setorial de deficientes, de pessoas com deficiência do PT Ceará. Queria registrar a presença do mandato do vereador do Partido dos Trabalhadores, o vereador Acrisio Sena, aqui a companheira Raimundinha, que é do Partido dos Trabalhadores, e o companheiro Zé Alberto. E aqui está a representação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, companheiro Genaro, que é assessor do nosso secretário do Meio Ambiente, companheiro Arthur Bruno, e representação do Sindicato dos Mototaxistas, companheiro Vieira.
Portanto, muito obrigado à presença de todos vocês, assim como do companheiro Maxwell, que é do Ibradec. Muito obrigado por sua presença. Dessa maneira, eu queria agradecer a presença de todos e todas e agora dar a palavra ao nosso querido colega Mário. E depois da fala do Mário, a gente vai ver um pequeno vídeo, mas eu queria primeiro que a gente pudesse ouvir o companheiro Mário. Mário, você tem a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente me congratular pela iniciativa do deputado Romano Freitas e o vereador Ronivaldo Maia por esta audiência, porque são através desses rituais que se realizam, atos como esses estão sendo realizados em todo o Brasil, que nós podemos minimamente contribuir para que os fatos que ensejaram a vigência em nosso país de uma ditadura não aconteça nunca mais. Eu li recentemente uma matéria sobre a Alemanha, sobre a Angela Merkel, e é interessante como até hoje a Alemanha realiza, né, atos dessa natureza para lembrar o seu passado nazista, porque todos os regimes que passaram por esses processos de rompimento da institucionalidade e viveram períodos de ditadura, só com o tempo é que isso vai sendo sanado. Quer dizer, não é meramente uma transformação formal que esse vírus é tirado do corpo da nação. E nós estamos vendo hoje aí, né, as manifestações que estão acontecendo, que novamente esta questão da ditadura, né, é novamente colocada como uma bandeira, né, que é acenado para a solução para os nossos problemas. E esse é um problema que é estrutural em nosso país, né, porque nós que conhecemos minimamente a nossa história, sabemos que a democracia em nosso país sempre foi uma democracia mitigada, né? Uma democracia que é pensada mais para inglês ver, uma democracia que é sem povo. De preferência, não teria nem democracia, mas como o país, né, faz parte de um sistema internacional, então tem que ser mantida, mas de preferência que ela seja uma democracia que exclua o povo. Isso é ao longo da nossa história. No período que antecedeu a ditadura de 64, toda a eleição que acontecia em nosso país, em que candidatos populares eram eleitos, havia possibilidade de ser eleitos, vinha sempre aquela ameaça, né? Primeiro, não deve se candidatar. Segundo, se candidatar, não deve ser eleito. Se for eleito, não deve governar. Quer dizer, esta a receita que as elites têm para o nosso país. E essa questão, novamente, nós estamos diante de uma situação, não diria semelhante a 64, mas há muitos elementos que lembram aquele período. Porque em 64, a ditadura veio exatamente para barrar um processo de ascendência social, de participação popular, principalmente da área rural, né? Através da formação de sindicatos rurais e com a forte presença do movimento camponês. Novamente, nós vivemos essa mesma... Mudam os personagens, mas o enredo é o mesmo. Quer dizer, no momento em que o país está passando por um processo de transformação que é a olhos vistos, né? Quer dizer, é inegável isto. Quando as pessoas não entendem o que a gente está dizendo, de que houve uma melhoria considerável na vida da população mais pobre, eu recorro a um exemplo caseiro meu, que é o seguinte: meu primeiro carro zero, que foi um Palio 1000, que acho que é o que todos nós, né, iniciamos por ele, um carro 1000 básico, que tinha um ar-condicionado, porque com esse calor infernal que nós temos, isso não é luxo. E um som.
Quando eu vendi, 13 anos depois, quem me comprou foi a minha diarista. Olha, isso é uma coisa inimaginável, né? No Brasil de 30 anos atrás. Por conta de eu fazer parte da Comissão de Anistia Federal, eu viajo, agora diminui mais por causa de uma filha que eu tenho, mas viajava toda semana praticamente. E eu deparava o mal-estar que a presença das pessoas simples no avião causava a algumas pessoas. Porque você depara hoje com pessoas simples viajando de avião, coisa que antes era privilégio de gente que tinha dinheiro, muito dinheiro, né? Então, esse mal-estar que a sociedade, que uma parcela considerável da sociedade vive, né? de ter que conviver nos mesmos bancos escolares das universidades com a filha da sua empregada doméstica, né? Pelo acesso que hoje tem o pobre à universidade, está na base de toda essa inquietação, desse mal-estar, né? Que nós vemos através dessas manifestações. Eu vim aqui no meu caminho para cá, eu moro na Vajota, e no sinal da Vigílio Távora com a Dom Luiz, me deparei com um grupo de pessoas distribuindo aquele adesivo da manifestação do dia 12 de abril. E alguns deles com a bandeira do Brasil, né? Quer dizer, os ícones dessas manifestações são parecidos demais com a de 64, né? A questão que amedronta as elites, né? As chamadas classes perigosas, né? Que a sociologia da direita sempre definiu, né? As classes perigosas, que é o povo. Quer dizer, como nós estamos diante de um fenômeno novo no Brasil, né? Que é a ampla participação da população na política, isso gera essa situação de crise. E é preciso que a gente saia um pouco do nosso torpor, eu acho que é um certo torpor, uma certa surpresa que a gente foi tomada, para ganhar as ruas através de um convencimento. Eu acho que eu me lembro aqui da campanha das diretas, né, em que houve uma ampla movimentação popular, que não se reduziu só a passeatas, a comícios, mas um trabalho diuturno de ir a cada posto de trabalho, a cada condomínio, falar com porteiros. Importante falar com porteiros. Porteiros hoje têm um papel muito importante na comunicação popular, para explicar, porque essa mídia aí está causando realmente muita confusão na mente do povo. Muita, né? Nós sabemos qual foi o papel dessa mídia em 64, que não é muito diferente da que está exercendo hoje. E nós temos que saber como contrapor isso de forma inteligente. Eu acho muito mais do que manifestações de rua, que é importante fazer, mas esse trabalho formiguinha de mobilizar a militância para um trabalho diuturno, noturno, de convencimento, de esclarecimento, principalmente, à população, porque, por enquanto, está muito restrito a setores de classe média, né? Mas o papel da mídia pode fazer com que setores esses novos setores que foram, né, ascenderam socialmente, mas que diante dessa crise, né, é natural que você queira sempre mais, né, e quer sempre imitar o que está acima de você. Isso é normal. À medida que ele vê dificuldade disso, ela pode ser capturada por esses setores que pregam, né, pregam a derrubada da presidente, pregam o rompimento constitucional do país. Então, é um trabalho que eu me preocupo muito e acho que nós devíamos começar a pensar em novas estratégias e tem que ser rápido, porque
o trabalho, né, que essa estratégia do chamado sangramento da presidente está em andamento, né? E um trabalho que, principalmente de convencimento do que foi a ditadura no Brasil. Nesse sentido, hoje nós participamos na Secretaria de Justiça de um ato muito interessante que está chamando a atenção do país todo, porque é um ato inusitado, e foi um encontro de ex-presos políticos com ex-carcereiros, né? Que é um ato inusitado em nosso país. Isso. Mas ex-carcereiros, vamos entender aqui, não é torturador, certo? Era guardas penitenciários, a Alba, que nos visitava lá no IPPS, né? Que não eram inimigos nossos. Inclusive, eu enfatizei lá de que os guardas penitenciários, eles compõem a classe trabalhadora, né? E nós nunca os vimos como inimigos, ao contrário, nós vimos sempre como aliados. E realmente eles, lá na prisão, nós os transformamos, e muitos deles, em pessoas que nos ajudaram muito lá em levar e trazer documentos, recados, né, livros, e causamos uma boa relação, tanto que muitos deles, inclusive, hoje são universitários, são pessoas formadas, etc., pela convivência com a gente, né? Mas foi um ato inusitado, porque nunca houve, né, no Brasil um ato como este, né? E isso tem um significado simbólico muito grande, por isso que a repercussão está havendo no Brasil todo, querem saber o que diabo é isso. O que é isso que está acontecendo aí? Esse negócio de ex-preso com ex-carcereiro, né? Tanto que hoje o secretário usou a palavra conciliação. Eu disse, não se trata de conciliação, porque isso aí não eram inimigos nossos, né? Então, são através de atos, quer dizer, rituais que a sociedade tem que fazer. Nós não podemos deixar morrer nunca, jamais, essa memória, porque nós não demos ainda uma virada definitiva nessa formação profundamente autoritária que está no DNA do Brasil, né? Desde o seu surgimento, né? Baseado numa extrema violência. E é através disso que nós podemos, nós estamos no ponto de uma virada. Até porque a transição democrática no Brasil, que muitos chamam de transação democrática, que é a nossa cultura é essa, né? Nós temos uma elite muito esperta no sentido de malandragem, né? E quando ela sente que está havendo um vento de mudança, ela se antecipa, né, para mitigar aquela mudança, né? Assim foi, está aí a frase de Dom Pedro, né, de Dom João, quando diz a Dom Pedro: filho, lança a mão dessa coroa antes que algum aventureiro o faça. Aventureiro é o povo, né? Ou então os Andrada, que dizia: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, nós vivemos ainda esse processo inconcluso da transição democrática no Brasil, e que o remédio para isso, como disse o deputado Almano Freire na sua abertura, é mais democracia, é radicalizar a democracia no Brasil. Muito obrigado, querido Mário, que é da Comissão de Anistia 6468. Eu queria ainda registrar a presença aqui da companheira Kelínia Farias, que é diretora do Sindicep de Caucaia, e a companheira Joelbia, do Sindeletro. Queria registrar a presença do companheiro Elisaldo, que aqui representa o gabinete do deputado José Guimarães. Queria registrar e chamar à mesa o companheiro Jackson, aqui representando o movimento dos atingidos por barragem. Por favor, a gente puder providenciar uma cadeira para esse companheiro integrar a mesa, importante movimento do nosso país. Queria poder ouvir agora o companheiro que está aqui vindo de São Paulo para dialogar conosco. Só antes poder registrar que também aqui está presente o companheiro Silvio, representando o mandato do vereador Deodato Ramalho. Muito obrigado pela presença. E queria agora poder passar a palavra ao nosso companheiro Ricardo Gebrim, da Consulta Popular, que vai nos falar um pouco também sobre o dia de hoje e a manifestação da sua organização, que faz parte, sobre a ditadura e sobre a nossa luta pela democracia no Brasil.
Gentilman, muito bem-vindo ao Ceará, à nossa cidade, mais uma vez, e aqui ajudando nossas discussões. Muito obrigado, deputado Eumano. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa e, em seu nome, parabenizar toda essa importante mesa que representa as forças democráticas presentes aqui no Ceará. Realmente, nós estamos numa data extremamente simbólica, porque há 51 anos atrás iniciava-se o golpe. As tropas do general Mourão saíam para deflagrar o processo do golpe que efetivamente acabou ocorrendo no dia 1º de abril. Há muitos elementos que nos permitem comparações, mas eu quero iniciar chamando a atenção de um deles. Hoje, nós estamos assistindo entrevistas e falas de membros da ditadura que agem de forma muito mais ousada e descarada do que há um ano atrás. Alguns deles chegam, inclusive, criminosos defendendo a tortura, coisa que estavam mais intimidados há um ano atrás. O que lhes permite essa desenvoltura agora? O que lhes permite essa postura tão assintosa? Acho que são dois os elementos. O primeiro deles, realmente, como o senhor levantou, é esse processo incompleto que tivemos de transição da ditadura para a democracia no Brasil. Nos recordemos, havia todo um processo naqueles anos em que a ditadura tentava se perpetuar. Na época, o general Golbery Couto Silva chegou até a elaborar uma transição que ele chamava de abertura lenta, gradual e segura. Esse processo, na época o professor Florestan Fernandes chamava a atenção. Ali estava se dando um grande embate decisivo da sociedade brasileira. Se seríamos capazes de avançar para a democracia com uma ruptura com todo aquele passado autoritário, ou se seria consumada essa transição gradual da ditadura. E ali nós tivemos as nossas grandes batalhas, entre as quais a principal delas, que foi a campanha das diretas já, a nossa maior mobilização. Mas nós perdemos as diretas já. E, efetivamente, ocorreu uma transição desejada pela ditadura, principalmente na manutenção do seu sistema político. E é justamente por manter esse sistema político que, até hoje, esses criminosos não foram punidos. Esses mesmos criminosos que, nesse momento, descaradamente, dão entrevistas defendendo os seus crimes, a tortura, a exceção, a censura, todo o cerceamento de direitos que nós vivemos naqueles anos de arbítrio. Esse é um aspecto muito importante que nós estamos vivendo agora, porque nós estamos assistindo novamente uma forte ofensiva das forças de direita. Vamos nos recordar que em 64 havia muita conjectura sobre uma participação ou não dos Estados Unidos na conspiração em relação ao nosso golpe. Muitos, inclusive, diziam que isso era uma teoria conspiratória. Hoje, passados 50 anos, muitos documentos vieram à tona, documentos oficiais, inclusive da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e que comprovaram que não era uma teoria conspiratória, que houve uma participação efetiva nesse processo, não só conspiratório, como chegaram, inclusive, a mandar navios para a nossa costa para uma eventual situação de resistência popular. É interessante como agora também alguns desses movimentos, que é até difícil usar esse nome de movimentos, alguns desses agrupamentos que estão convocando, que convocaram o ato do dia 15, são também financiados por grandes empresas, algumas delas ligadas, inclusive, aos interesses do petróleo, como a Exxon. Por que estamos assistindo, nesse momento, essa ofensiva das forças da direita? O que está em jogo nesse momento? Por que essa ofensiva ocorre também nos demais países da América Latina? Por que essa ofensiva também ocorre em relação ao governo da Venezuela, que agora Obama, inclusive, chega a caracterizar sem qualquer fundamento como um governo adversário e inimigo, e claramente se envolve numa articulação e num golpe de Estado contra a Venezuela, que foi desbaratado pelo governo Maduro? Por que estamos assistindo essa ofensiva na Argentina? E estamos assistindo essa ofensiva com parte dela no golpe do Paraguai, onde o presidente Lugo foi afastado no impeachment
claramente golpista, é claramente ilegal, ou no golpe de Honduras. Né? Nós estamos assistindo uma ofensiva geral, né, onde, novamente, interesses econômicos imperialistas patrocinam e agem, né, de forma articulada na busca de seus interesses, como no nosso caso, o caso do petróleo. Né? Por que a Petrobras está tão atingida nesse momento? Veja, nós estamos falando na Petrobras das imensas jazidas e riquezas do pré-sal. Né? Jazidas e riquezas capazes de sustentar o nosso processo de desenvolvimento, sustentar um projeto educacional, sustentar um projeto de mudanças populares no nosso país. E as grandes empresas de petróleo não aceitam as alterações que mudaram as regras de contrato de concessão para contrato de partilha. Elas não aceitam isso. Elas não aceitam, né, terem perdido o monopólio e o controle que poderiam ter sobre essas imensas riquezas que foram descobertas no Brasil. As nossas jazidas de petróleo, elas equivalem, né, basicamente às jazidas do Iraque, às nossas jazidas do pré-sal. É muita riqueza que está sendo disputada nesse momento. Ao compreendermos isso, vamos nos dando conta deste cerco político que enfrentamos hoje. Há um cerco político claro, que tenta utilizar, através da mídia, uma mídia oligopolizada, que funciona basicamente como se fosse um partido político. Rede Globo, SBT, Band, Folha de São Paulo, Grupo Abril, agem como se fosse um partido político, selecionando as denúncias, escolhendo as denúncias que vão utilizar, escolhendo os seus alvos, direcionando todo o processo de denúncia seletiva para atingir o governo. Este momento, né, é um momento de um verdadeiro cerco político, e um cerco político que nós vamos ter que enfrentar com mobilizações populares. Nós não temos outro caminho senão também nos mobilizarmos. Nós não temos outro caminho senão mostrar a defesa da democracia, a defesa da Petrobras, a defesa de uma necessária reforma política que passa por uma constituinte exclusiva e soberana, se nós não formos para as ruas. Claro que é difícil ir para as ruas. Eu mesmo, que votei em Dilma, me sinto decepcionado com esse ajuste fiscal. Não gostaria que fosse esse o caminho do ajuste fiscal. Não gostaria que o governo Dilma apresentasse medidas provisórias que retiram direitos dos trabalhadores. Por isso, os movimentos sociais, as centrais sindicais, quando vão para as ruas, reclamam seus direitos também. Reclamam que se retire essas medidas provisórias. Reclamam que outro ajuste fiscal é possível, que se mude essa lógica do ministro Joaquim Levy e que se incida a taxação sobre as fortunas e se encontre outros caminhos para que o ajuste fiscal não recaia nas costas da classe trabalhadora. Mas, para isso, nós precisamos nos mobilizar. Se nós não mobilizarmos, nós vamos enfrentar uma situação de um crescente cerco político que vai se fechando contra as forças progressistas no nosso país. E não é casual que estes setores buscam suas bandeiras exatamente na ditadura, no retorno da ditadura, reconvocando as bandeiras da tortura, da exceção, da censura e tudo aquilo, né, sobre o qual apoiam o seu conservadorismo. Nesse momento, nós estamos enfrentando um embate decisivo, e essa iniciativa aqui é uma iniciativa fundamental, né, porque ela mostra que a sociedade não pode se calar diante disso. É uma luta decisiva que nós temos para enfrentar. É uma luta sobre a qual nós não podemos falhar, porque nós estamos lutando pela democracia no Brasil. Nós estamos lutando para aprofundar a democracia e estamos lutando pela defesa da soberania dos interesses brasileiros. Eles querem se apoderar do nosso petróleo. Eles querem se apoderar das nossas riquezas. Eles querem retroagir o Brasil numa lógica conservadora que gerou o atraso e a corrupção. Exatamente quando a corrupção começa a ser enfrentada, quando ela começa a ser desbaratada, é exatamente estes setores que se alimentam da corrupção, que não querem uma reforma política, que querem manter o financiamento empresarial nas campanhas políticas, são esses os setores que se voltam e se articulam nessa intensa manipulação das ruas. Nós temos que responder isso
na mobilização popular, esclarecer as milhares de pessoas que muitas vezes ingenuamente, até por estarem descontentes e frustradas com o governo, foram para as ruas no dia 15 e talvez por ingenuidade, talvez por equívoco, possam ir nas ruas no dia 12. Elas estão sendo manipuladas para lutar exatamente contra os seus interesses. A reforma política que elas querem não será a reforma política proposta pelo senhor Eduardo Cunha. Esta reforma é a PEC da corrupção. É exatamente tudo o que elas não querem. Elas estão sendo manipuladas e nós temos que disputá-las. E nós vamos disputá-las indo às ruas também e nos mobilizando também. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Ricardo Gebrim, da Consulta Popular, advogado. As pessoas que estão agora nos acompanhando pela televisão, pelo rádio, falou aqui antes o companheiro Mário, agora o companheiro Ricardo Gebrim, da Consulta Popular, e nós vamos agora ouvir o nosso companheiro presidente do Partido dos Trabalhadores, o companheiro de Assis Diniz. Presidente, me permita ficar de pé. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Vereador Ronivaldo Maia, que subscreve esta sessão com o deputado Elmano, deputado Carlos Felipe, deputado Moisés, demais companheiros, eu queria saudá-los e saudá-las na pessoa do companheiro Mário Albuquerque, da Comissão 6468. Hoje é um dia que marca profundamente a vida do povo brasileiro. É emblemática e é simbólica. É uma data que um processo de construção foi interrompido. E a forma brutal, violenta, estúpida, que a opção da elite dominante desse país teve, foi aprofundar a concentração, a exclusão, e a partir de um conceito de segurança nacional, produzir todos os fenômenos que nós conhecemos. O Mário, na condição de preso político, pôde, dos porões das prisões, conceber esse Estado que foi desenvolvido por longos 21 anos. 31 é uma data que tem que ser, para todos nós, uma celebração daquilo que nós não queremos, daquilo que nós não podemos permitir, mas refletir conceitualmente e programaticamente qual o conceito para a nossa sociedade e qual o modelo de desenvolvimento que nós queremos. Quem pôde, nos debates acalorados, ouvir, sentir e perceber o preconceito, o ódio patrocinado por essa elite, tem a convicção que nós não podemos permitir que a nossa juventude, que os nossos filhos e que esta massa, do ponto de vista sociologicamente falando, seja massa de manobra para aqueles que detêm os meios de comunicação, para aqueles que detêm o poder econômico. O que nós assistimos nos últimos 90 dias não é nada mais, nada menos do que um processo que tem data do seu início, há 12 anos atrás. Essa elite, que é minoria, mas que é muito ruidosa, que é muito golpista, não aceitou a vitória de um operário, de um metalúrgico, que, com um projeto claro de desenvolvimento, de um pacto federativo e da construção do desenvolvimento nacional, pudesse alterar a qualidade da relação das pessoas, o resgate da autoestima e acreditar numa utopia de um sonho, de um mundo para aquelas pessoas que viviam absolutamente excluídas de tudo. Foi com esta construção que um operário metalúrgico pôde iniciar uma trajetória que leva hoje o Brasil a caminho da sexta economia do mundo, que leva o Brasil a ocupar um espaço do seu povo nas universidades, na cidadania, na construção do conceito de dignidade. E esta mesma elite não aceita que uma mulher possa coordenar, dirigir e aprofundar as mudanças necessárias. O momento delicado da conjuntura internacional, o momento delicado da nossa economia, o momento delicado da política,
não pode permitir que a gente fique calado, porque essa minoria ruidosa, golpista, patrocinada pelos veículos de comunicação tradicional, querem sangrar, querem levar o país a uma condição de convulsão social, para em cima de uma ideia de golpe, ao invés de aprofundarmos a democracia, ampliar direito e trazer conquista, trazer uma sociedade de silêncio. A democracia é o caminho que podemos responder para aqueles larapos, para os bandidos que sangram a Petrobras. Não dá para, em nome da corrupção, quebrar o conceito nacional do petróleo, da partilha. Não dá para, em nome da corrupção, trazermos como resposta para a solução um golpe ou uma ditadura. Não dá para que a gente tenha desta sociedade a ilusão que com a força, com o arbítrio, nós vamos resolver as dificuldades que atravessamos. É um momento delicado, é um momento complicado, e que se há 51 anos atrás nós tivemos o patrocínio da CIA, não tenhamos dúvida que o que acontece hoje na América do Sul, no Peru, na Argentina, no Chile, na Venezuela, é algo que tem que nos colocar numa condição de preocupação para o Brasil. Defender as bandeiras democráticas, defender a legalidade e mobilizarmos a nossa sociedade para defender essas conquistas. Cabe aos movimentos sociais se articularem com os partidos progressistas, com os partidos de esquerda, para que a gente possa construir uma base programática que possa dizer ao nosso governo das impropriedades, que possa dizer das condições que nós queremos essa aliança, para dizer ao governo que comunicar é fundamental, que trazer uma pauta que dê